A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais para bater esse papo com a gente, trazer essa prosa que eu sei que vocês tanto gostam. Eu vou conversar com o Daniel Assis Machado, que é analista de agricultura sustentável da Milhão Ingredients, e o Nathan Luiz Klock, que é representante comercial na Milhão Ingredients também. E o tema da nossa entrevista será Plano de Sustentabilidade no Campo da Milhão. Vamos entender um pouco quem é a Milhão, de onde ela veio, como que ela surgiu e como que esses dois jovens estão aqui na minha frente. Fala, Daniel, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, Divino. Bom demais estar aqui contigo. Satisfação de estar falando com você, com sua audiência. A gente fica honrado em estar aqui e trazer um pouco da mensagem do que é a sustentabilidade no campo e como a gente tem trabalhado com isso com os nossos agricultores. Bacana. Você é engenheiro agrônomo? Sou engenheiro agrônomo, sou natural de uma pequena cidade ali próxima a Goiânia, 50 quilômetros de Goiânia, chamada Caturaí. Caturaí. Cidadezinha ali de uns 5 mil habitantes, é lá onde eu me alojo. Me formei pelo UFG e também sou pós-graduado em agronegócio pela Exalc. E estamos aí nessa batalha de trazer cada vez mais sustentabilidade para a atividade do agricultor. Bacana, daqui a pouco você vai explicar para a gente, ver o trabalho que você faz na Milhão, o que é e tal, para entender um pouquinho disso aqui. Nathan Luiz Klock. Olha o nome do cara, rapaz. Olha aí, você pronunciou melhor do que eu. Como é que você tá, Nathan? Tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação enorme estar aqui hoje. Divino, obrigado pelo convite. É um grande prazer poder falar com você sobre um tema muito importante, sobre agricultura, sobre tudo aquilo que a gente é apaixonado, né? Bacana, cara. Você não é de Caturaí? Não, eu sou natural de Santa Catarina. Oh, eu sabia, esse nome aqui não ia ser de Caturaí. Não. Sou catarinense, eu vim desbravar o Goiás aqui, né, com a minha esposa, com a Miriam, que eu sou casado com ela e temos 3 meninas, as 3 Marias, Maria Eduarda, Maria Luísa e Maria Clara, que está chegando aí. Que bacana, cara. Você é de que cidade lá de Santa Catarina? Eu sou de uma região do Alto Vale do Itajaí, próximo ali. Então o nome da cidade que eu nasci é Santa Terezinha, né? Tive a oportunidade de estudar num colégio agrícola, lá no IFC de Rio do Sul. Então, cedo eu já saí de casa para estudar, na época. Finalizando o colégio agrícola, para aproveitar ali todo aquele conhecimento que a gente sai do colégio agrícola, né? Eu entrei na agronomia, na Universidade Estadual de Santa Catarina, uma das mais conceituadas de Santa Catarina. Lá eu pude aprimorar ainda mais os meus conhecimentos. Trabalhei por um período lá, 6 meses após formado, e o meu sonho era vir para uma grande região produtora, né? Lá também é uma grande região produtora, mas a minha paixão sempre foram as grandes culturas, soja e milho. E hoje eu me encontro aqui já mais de 3 anos, quase 4 anos aqui em Rio Verde, Goiás. Mas você estava do ladinho do Paraná. Por que você resolveu ir para Goiás, cara? Olha, são vários motivos, né? O primeiro deles são os planos de Deus. Então, Deus, logicamente, ele vai nos direcionando e a gente vai seguindo o caminho dele. Foi uma oportunidade que surgiu na época. Eu iniciei aqui bem comecinho da minha carreira como promotor técnico. Na sequência, fui avançando, virando consultor técnico de sementes, atuando numa grande região aqui por uma revenda multinacional. E estou agora na Milhão, nesse novo desafio, já aí 7 para 8 meses. Legal. E graças a Deus prosperando e tendo bons resultados, né? Para os agricultores, para a Milhão. Acho que isso que é o que mais importa no fim do dia. Com certeza absoluta. Conta pra gente, Daniel, de onde é a Milhão, como é que essa empresa surgiu? Claro. A Milhão, ela é uma empresa goiana, é uma empresa goiana do interior, foi fundada no interior do estado, na cidade de Inhumas, por 2 irmãos, o Luciano e o Leandro Carneiro. Empresa que nos iniciou bem pequenininha
e hoje já com 24 anos praticamente de história e trabalhando lado a lado com o produtor e fornecendo ingredientes saudáveis para a mesa aí dos nossos consumidores. Não só no Brasil, como também a gente já está presente aí em 70 países. Cara, esse nome, Milhão, ele é muito, assim, uma joia, né? Os caras foram iluminados naquele momento para ter um nome desse. Justamente, é imponente, né? Um nome que chama atenção, é imponente. E não poderia ser diferente. A gente trabalha aí com ouro do campo, que é o milho, então o nome não poderia ser diferente. Então, o que é o diferencial da Milhão? O que a Milhão tem que os outros não têm? Bom, são muitos diferenciais. A Milhão, ela tem uma parte que é a parte de indústria, igual o Daniel falou inicialmente, que trabalha com produção de ingredientes, exportação de ingredientes acabados, um produto diferenciado que a gente até pode abordar mais um detalhe na Você quer sequência. entender que ingredientes são esses, né? Mas ela tem também um braço de agronegócio que trabalha com fomento do agricultor no campo. Então, como se fosse uma revenda, só que nós trazemos outros benefícios além de uma revenda comum, né? Então, nós fomentamos todos os insumos para o agricultor tocar a sua produção, né? Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, produtos biológicos. A gente consegue levar todo esse pacote de insumos, por exemplo, não é? Assistência técnica, tudo mais, mas o grande diferencial está na comercialização do grão. Porque um dos nossos grandes diferenciais é que nós valorizamos o grão produzido pelo agricultor. Isso é muito importante. Nós vemos os movimentos de mercado, a dificuldade que o agricultor tem na comercialização do grão, e a gente entra justamente nesse gap, remunerando ele a mais no seu produto, que no final do dia o produto dele é o grão e ele precisa comercializar bem. Não somente isso, nós temos alguns benefícios de liquidez. O produtor parceiro Milhão, que ele adquiriu pelo menos a semente conosco, ele tem benefícios de liquidez. Ele pode vender e comercializar o seu grão a qualquer momento. Nós sempre estamos compradores. Então, desde contratos futuros, milho spot, nós sempre garantimos a compra do grão dele a qualquer momento, não é? E com prêmio. Além disso, nós temos benefícios de armazenagem, benefícios de logística, dentre outros benefícios que a gente vai decorrer aqui na nossa conversa, mas nós somos uma empresa que de fato traz grandes diferenciais para o agricultor, né? E no final do dia, o grão que ele está produzindo ali vai para a mesa. Não é um grão simplesmente commodity. Ele é um grão que, depois a gente vai discutir talvez mais no detalhe os ingredientes, mas que vai virar os snacks, que vai virar canjica, que vai virar, enfim, os sucrilhos que a gente conhece, a maior parte dele é produzido com milho Milhão. Então, são inúmeros ingredientes que a Milhão produz que vão para a mesa. E isso é mérito, um grande mérito do produtor goiano, um grande mérito dessa nossa região que produz um produto de tanta qualidade. Vocês trabalham só com milho convencional ou não? Somente Só com milho convencional. Como o Nathan disse, a gente está presente na mesa dos nossos consumidores e a gente, é um ditado que a gente tem lá na Milhão que os nossos ingredientes, o que a gente fabrica, tá desde o café da manhã até o jantar, desde da fase infantil de uma pessoa até a fase adulta. Então, uma farinha para nutrição infantil, a farinha que as filhas do Nathan consomem são de ingredientes de milho, que a Milhão fornece, por exemplo, para Nestlé, para PepsiCo, para Kellogg's, o cereal matinal, o fubá, como o Nathan disse, a canjica, até ingrediente para a indústria cervejeira sai de milho que a gente trabalha em conjunto com o agricultor e fomenta essas indústrias. Aqui o pessoal gosta muito de cuscuz, no sul a gente gosta muito de polenta, então provavelmente já comi muita polenta. Com certeza. De ingrediente da Milhão, porque ela também ela faz modalidade B2C, numa marca própria que ela tem, que é a marca Só o Ouro. Você encontra nos mercados aí uma marca Eu chamo Só o Ouro. Só o Ouro. É uma marca própria Milhão, mas ela também faz B2B, que ela, ou seja, fornece ingredientes para outras empresas ou até embala com a marca de outras empresas aí do mercado do ramo alimentício. Hoje a Milhão ela é uma das referências a nível mundial na produção de grãos convencional, de milho convencional e duro, né? Quando a gente fala milho convencional, até para o pessoal que está em casa entender, a gente está falando de grão não transgênico. Então é um milho não transgênico, sem nenhuma modificação genética. Isso também é um grande diferencial que o mercado ele
tem essa demanda do mercado, né? O mercado demanda esse tipo de produto por inúmeros fatores, né? Então, Vamos falar um pouco aqui do produtor rural. Quando você chega para o produtor rural, fala assim, vamos plantar milho não transgênico, milho convencional. Qual que é a primeira reação dele? eu acho que eu posso falar nisso porque a gente vivencia isso mais do que. Claro. Mas nós temos uma peculiaridade aqui na nossa região sudoeste e na própria boa parte de Goiás, que ela diferencia um pouco de outros estados, inclusive de onde eu vim. Às vezes eu comento com alguns meus amigos meus de Santa Catarina, eles falam, rapaz, mas tem milho convencional aí? Aqui quase não tem, né? O foco muitas vezes é no milho transgênico. Então, por que que aqui na nossa região tem essa cultura já forte de produção de milho convencional? Um dos motivos é porque as genéticas de milho convencional se adaptaram muito bem aqui na nossa região por conta de altitude, então isso reduz muito a incidência de pragas como as lagartas, né? Que a transgenia, ela é justamente, uma das transgenias, ela é justamente para reduzir ou controlar a infestação de lagarta. Então, pelo fato do nosso clima aqui, ele reduz muitas vezes a pressão de lagarta em comparação a regiões mais quentes, né? Outras regiões do país. Então, o agricultor daqui, ele já é muito acostumado com milho convencional por gostar, né, dos híbridos de milho convencional que aqui estão. Então, para nós, a gente entende que não é uma grande barreira na maioria das vezes. Ainda não é uma grande barreira. Um outro ponto que mesmo as tecnologias transgênicas, elas hoje, existem inúmeros estudos, inúmeras evidências que mostram a ineficiência ano após ano. Então você pega desde lá no início as primeiras tecnologias Pro 3, hoje Pro 3, por exemplo, o controle pensando em lagarta ele é nulo. As tecnologias mais avançadas Pro 4, PWU, Leptra, você identifica que elas estão perdendo eficiência ano após ano, VIP3. Então, às vezes o produtor está pagando por uma tecnologia, pagando uma semente mais cara, transgênica, e ela não está entregando esse resultado. Então, uma semente, um híbrido convencional, a gente consegue reduzir um pouco o custo dele na semente, consegue ter um manejo muito semelhante, com poucas diferenças, ou muitas vezes nenhuma do que ele já faz, entregar mais produtividade, mais segurança, maior teto produtivo e maior rentabilidade no final do dia. Então, na verdade, quando a gente leva essa demanda para o campo, tem essa facilidade, inclusive, né? E a aceitação acaba sendo boa. Sendo boa, sendo maior. Exatamente. Lógico que a gente, por zelo e cuidado e por nós prezarmos pela parte técnica, nós como agrônomos, como time técnico de analistas, inclusive, que a gente tem de campo, a gente auxilia o produtor nesse cuidado com as lavouras, fazendo avaliações periódicas, estando junto nas recomendações, para evitar realmente que haja algum problema nesse sentido, né? Não somente no manejo de lagartas, mas também no manejo de planta daninha, que muitas vezes, com o advento aí das transgenias, os agricultores passaram a usar uma ferramenta que é o glifosato, apenas o glifosato, para auxiliar no controle ali. E hoje a gente vê a ineficiência, inclusive, do glifosato nessas plantas daninhas. Então o produtor já, de qualquer forma, ele tem que lançar mão de novos não, né? Voltar muitas vezes naqueles produtos antigos, naqueles herbicidas antigos que ele utilizava, mais seletivo, mais específico, para adaptar o manejo de planta daninha dele. Então, até o próprio glifosato antes, que era um grande diferencial do milho transgênico, hoje não é mais. Então a gente tem esse cuidado com o agricultor também, para evitar, né, para ele, na verdade, não ter prejuízo com isso. Deixa eu tentar entender, Daniel. Imagina o seguinte: o cara está rodeado de milho transgênico para todo quanto é canto, né? Como é que não vai ter contaminação cruzada aqui? Como é que ele vai conseguir fazer com que o produto dele não seja livre de transgênico? Exatamente. O milho por característica da própria planta, se dá a fecundação se dá por cruzamento. Então a gente tem sim esse risco, mas como o Nathan disse, a gente tem um time técnico que acompanha desde o plantio, desde antes da rastreabilidade da semente até a condução da lavoura, observando essas nuances, e no momento de colheita, se a gente identifica que um determinado talhão apresentou esse risco, a gente dispõe de profissionais, também engenheiros agrônomos, que vão na área, realizam a classificação desse milho e verificam se há a perspectiva ou não de haver uma contaminação por transgenia naquele milho. Mas aí um fato importante
não é comum que isso ocorra. O Natan pode até tem mais experiência nesse sentido do que eu, mas a gente tem a região de Rio Verde, a nossa maior fornecedora de milho. E todas as lavouras que praticamente apresentam essa particularidade. E a gente tem mínimos problemas, que a safra passada acho que a gente não teve nada de contaminação por transgenia. E a gente sim, fomentou 60 mil hectares e boa parte deles aqui de Rio Verde. Então, 60 mil. Exatamente. Isso fomentado de sementes no campo. Então é um volume muito significativo. Só complementando, o Daniel falou muito bem, e basicamente hoje o maior risco de contaminação que ela pode existir é na semente. Então, não estou aqui de forma alguma dizendo que às vezes a qualidade que a semente está vindo para o agricultor é inferior. Não, é porque é comum muitas vezes no campo de semente ter uma pequeno traço de contaminação. Por lei, por lei ela é permitida, então não tem nada que desabone. Então, mas a Milhão ela tem um cuidado a mais. Então, as nossas sementes elas passam por um criterioso processo de avaliação para garantir com que essa semente seja livre de transgenia, que é onde existe o maior foco de contaminação das áreas, que é na semente. Então, basicamente existe esse risco de polinização cruzada, mas ele é mitigado de diversas formas, né? A gente pode segregar talhões, a gente pode ter uma diferença em datas de plantio. A gente sabe que também a polinização dos híbridos de milho, elas ocorrem em times diferentes. Existem híbridos que polinizam mais cedo, outros mais tarde, e aquele período onde o estigma, que é a parte da receptora do pólen, está ativa, às vezes ela, dependendo do híbrido, ela é curta, 2, 3 dias, ela é curta, então você consegue até com a sincronia de polinização ajustar isso e evitar com que você tenha esse tipo de polinização. Praticamente os nossos casos esse ano de polinização cruzada nesse sentido foram nulos em uma área gigante, então é inexpressivo esse tipo de contaminação, né? Você falou de rentabilidade ao produtor. A rentabilidade ser maior, eu acho que nessa hora até o ouvido do produtor dá uma... Opa, deixa eu ficar alerta aqui, porque mexeu no dinheiro, né? Tá todo mundo preocupado porque as margens estão cada vez menores, né? Como é que é essa rentabilidade? O que vocês remuneram a mais? De que forma ele vai ganhar plantando milho convencional para Milhão? Bom, Divino, basicamente a gente, dentro de vários benefícios que a gente apresenta, um deles ele é a remuneração, uma premiação no grão do produtor. Então a gente sabe que à medida que você pague mais pelo grão, você vai aumentar ali o volume de faturamento. Então, pensa comigo, eu trabalho contigo um híbrido na tua fazenda que vai manter ou vai aumentar a tua produtividade, através de manejo, através de um suporte agronômico e posicionamento técnico de produto. Vamos dizer que vamos partir do princípio que eu mantenho a tua produtividade, não vou nem falar em aumentar, mas vamos dizer que eu mantenho. Se eu manter a tua produtividade, qualquer valor a mais que eu agregar no saco de milho, por exemplo, comercializado, eu estou aumentando a tua rentabilidade, né? No final do dia, a rentabilidade nada mais é todos os custos envolvidos de produção versus o faturamento bruto, né? O que eu tive de líquido de rentabilidade ali no final do dia. Então, dessa forma, eu consigo aumentar a rentabilidade dele, né? A Milhão, ela trabalha com uma premiação que a gente trabalha ali na casa de R$4 a mais por saco, que garante essa premiação, mas ela é variável, né? Dependendo das movimentações de mercado, dependendo do momento que nós estamos passando, a Milhão, ela, com contratos futuros, a gente consegue até realizar, o produtor consegue receber até prêmios maiores que isso, né? Dependendo do momento que ele comercializa, por exemplo. Então isso é uma garantia que ele tem, inclusive, de pelo menos R$4. A gente fala em pelo menos R$4, nós já estamos falando de um bom volume a mais de rentabilidade no bolso dele. Fora os benefícios que a gente leva, né, que o Daniel pode falar mais para frente, sobre os benefícios de sustentabilidade, que a gente tem, né, as certificações, né, os projetos que a gente trabalha com os agricultores que trazem uma remuneração a mais para ele. Aliás, é nesse ponto que eu queria chegar, Daniel, porque quando a gente fala em sustentabilidade, parece que o conceito é muito amplo, né? Então, o que você chama de sustentabilidade, nesse caso específico da Milhão? Olha, eu antes de tudo, eu tenho a sustentabilidade começando pela sustentabilidade financeira. Particularmente do agronegócio brasileiro, porque a gente sabe que os nossos produtores, em 99% deles, respeitam o Código Florestal. Então,
partindo da premissa que todos eles estão respeitando a legislação, se eu não conseguir levar a sustentabilidade financeira para ele, eu não inicio a conversa. A partir daí, o que a gente tem trabalhado? O que a gente entende por sustentabilidade dentro da Milhão? O produtor que agrega, tem práticas adicionais em relação ao meio ambiente, a parte social da fazenda, a parte de legislação, como eu disse, a parte trabalhista, e também algumas questões referentes à prática de agricultura sustentáveis ou agricultura regenerativa. Então, eu digo que a gente tem duas linhas trabalhando nesse sentido, com foco em sustentabilidade. A certificação socioambiental de uma propriedade rural, que fornece milho para a gente, e também a parte de agricultura regenerativa. Então, a Milhão encontrou formas de remunerar o produtor em parceria com as empresas que a gente comercializa o milho, os ingredientes de milho lá na ponta, mas a gente trouxe essa sinergia e encontrou o caminho de remunerar o produtor nessas duas frentes, a certificação socioambiental da fazenda e as questões de agricultura regenerativa, projetos específicos que a gente, ano após ano, tem conseguido aumentar as áreas que a gente agrega valor no grão a mais do que o Natan disse. O produtor leva quanto tempo para ter essa certificação? Ele é um processo que vai depender muito do estado que a fazenda está. Por quê? Esse processo de certificação, essa certificação socioambiental, é uma avaliação que eu vou na fazenda e observo 3 pilares. Pilar ambiental, pilar social e o pilar econômico da fazenda. Isso aí é feito por vocês ou tem uma empresa? Por mim e pelo meu gestor, Rafael. Certo. E também, claro, o Natan, como ele tem uma agenda de visitas mais frequente do que a minha, então ele já tem um olhar mais clínico para isso. A gente vem treinando ele e os colegas dele para já trazer insights nesse sentido. As fazendas, aquela fazenda, o produtor tem esse perfil. Então a gente observa esses 3 pilares, pilar ambiental, econômico e social da fazenda. Eu faço avaliação na fazenda, se o produtor, obviamente, a participação dele nesse processo é voluntária, ele pode fornecer milho para a gente e não querer participar do processo, isso não é obrigatório. Mas se ele enxergar que há viabilidade nisso, que pode trazer rentabilidade para ele, a gente inicia essa avaliação e presta assessoria, uma consultoria para ele naquilo que a gente enxerga como melhoria. Certo. E chegando num final, vamos dizer assim, numa etapa final, a gente identificando que essa fazenda está num nível elevado, socioambientalmente falando, de sustentabilidade, a gente posiciona ela para receber uma certificação terceira, uma certificação, sim, reconhecida amplamente no mercado. Que aí sim ele vai poder comercializar a soja ou o milho dele com valor agregado. Essa certificação de vocês, ela tem algum custo para o produtor? Nada. Esse programa, esse nosso programa, que é o Milhão Regenera, que é vamos dizer assim, um programa de avaliação e assessoria ao produtor, ele não tem custo nenhum, como eu disse, é voluntário, então o produtor, a gente apresenta os possíveis benefícios e, claro, também que, dependendo do nível que a fazenda está, ele vai ter que desprender de investimento. Mas também não é um processo, vamos dizer assim, que a gente força aquilo. Então, ele vai fazendo as adequações à medida que ele enxerga a viabilidade naquilo. Vocês recomendam e cabe a ele. Vamos trabalhar junto. Porque o mercado tem olhado para isso. Sim. O mercado tem olhado cada vez mais e, como eu disse, a Milhão ela é um ponto de conexão nessa cadeia entre o produtor e a mesa do consumidor, as empresas que põem o produto final na mesa do consumidor. E nós conseguimos desenvolver protocolos, metodologias para ajudar, colaborar com o produtor nesse sentido. Eu acho que na pior das hipóteses, ele vai ter uma fazenda muito melhor, ele vai ter os colaboradores muito mais satisfeitos, né? Ele vai ter um rendimento maior. Essa sua fala é muito mais favorável ali no clima organizacional. Perfeito. Essa sua fala ela é idêntica à fala dos agricultores que já estão trabalhando nesse sentido. Então, dos próprios, não só os agricultores, os próprios colaboradores, eu tenho a oportunidade de conversar com muitos deles e as fazendas que esse processo está mais avançado, as coisas andam bem mais, vamos dizer assim, organicamente, as coisas fluem melhor.
Na verdade, eu vou te falar um negócio. A gente tem falado que as empresas estão muito voltadas para isso, são poucas empresas, né, que estão trabalhando com isso. Eu acho que a Milhão ela tem saído na frente junto com os parceiros, né, junto com alguns parceiros comerciais nossos. Então ela tem saído na frente nesse sentido. E, na verdade, uma consultoria dessa, muitas vezes as empresas elas têm que, as fazendas elas têm que pagar, então ela tem de graça, né? Então, nesse sentido, para entender um pouco mais a dinâmica, na verdade tudo inicia com a parte comercial e entram os benefícios da agricultura regenerativa social. Eu ainda estou aprendendo essa parte, a minha parte sempre foi o maior foco, a minha área de atuação maior sempre foi mais marketing comercial, é a minha veia. Então, assim, mas isso tem me ajudado muito, inclusive, a levar mais benefícios para o meu cliente, mais benefícios para o agricultor que tem interesse de entrar com o Milhão. Então essa parceria, né, essas duas pastas que a gente tem unido forças, tem levado grandes benefícios para o agricultor. Pensa comigo, né, produtor, às vezes tinha um ponto escuro que ele não estava vendo na fazenda dele, vai lá o Daniel com a equipe de sustentabilidade põe luz e aquilo começa a gerar mais rentabilidade para ele, ou iniciamos um processo de agricultura regenerativa que ele não fazia antes, né? Na medida que isso acontece, ele passa a ter um aporte de matéria orgânica no solo, mais plantas de cobertura, um ambiente mais resiliente, um ambiente produtivo muito mais resiliente em situações de seca, por exemplo, estresse hídrico. Então, nós levamos benefícios para o agricultor nesse sentido, né? E premiamos eles e remuneramos eles a mais do que ele já teria. Então, por exemplo, se ele tivesse um prêmio mínimo de R$4, num programa de socioambiental ele já vai ter X% a mais. Num programa de agricultura regenerativa, já vai remunerar mais X volume financeiro para ele. Então, isso são benefícios ainda que ele tem em relação a isso. E o Brasil, a Milhão e o Brasil ficam cada vez mais em evidência, mostrando como nós somos sustentáveis. Muitas vezes a gente tem visão, o agro degrada o meio ambiente. Não, Destrói e tal, né? muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós somos referência a nível mundial e o Brasil está cada vez mais levando para o mundo, levando para a Europa, levando isso para os Estados Unidos, para todo o mundo, através de empresas como a Milhão, mostrando de fato o que é o agricultor brasileiro e o que ele tem feito para o meio ambiente, o que ele tem feito para o solo, o quanto que ele tem, né, melhorado e contribuído para essa parte de sustentabilidade, pensando, né, a nível ambiental. Cara, o agro mostra um Brasil lá fora maravilhoso, que outros segmentos deveriam, no mínimo, copiar do agronegócio. É verdade. Tudo aquilo que a gente oferece. Gente, eu ficaria aqui mais horas conversando com vocês, mas infelizmente nosso tempo ele é limitado, ele é um pouco curto. O produtor rural que está nos ouvindo agora e que ficou interessado, assim, eu gostaria de entender um pouco mais dessa empresa, eu gostaria de conhecer um pouco mais, eu gostaria de começar uma aproximação, um namoro com a Milhão. Como é que ele acha vocês? Bacana. São vários canais, né? Mas acho que uma porta de entrada seriam, né, estacionando a nossa equipe comercial através das nossas redes sociais. Nós temos um Instagram da Milhão Agronegócio. O produtor pode estar entrando em contato com nós via direct no Instagram, pode estar entrando em contato com o meu Instagram, Nathan Luiz Clock, pode estar entrando em contato por lá também. Vai ser um prazer atender e levar esses benefícios também. Nós temos um time de 6 representantes comerciais espalhados pelo estado, né? Nós estamos sob a liderança e a gestão do Roberto, que é o nosso gerente comercial, respondendo também para o nosso head, a nossa liderança ali da parte do agronegócio e originação, que é o Hudson, né? Então nós temos um time totalmente à disposição. Falo também em nome do Luciano, que o Luciano hoje ele é um dos donos da Milhão, e ele fica mais responsável pela parte do agronegócio. Então toda essa equipe está à disposição. Na parte da Milhão Ingredientes, que é na produção de ingredientes, né, seria o irmão do Luciano, seria o Leandro, que toca essa parte. Então são um time de pessoas extremamente acessíveis e capacitadas para levar um atendimento, levar diferenciais de fato para o agricultor. E eu reforço aqui, Divino, essa fala do Nathan, a sua, que o produtor que interessado em entender o que é essa agricultura regenerativa, ou que eu tenho certeza que alguma prática ou outra ele já faz, mas que ele, se ele está procurando uma alternativa de verdadeiramente entrar nisso e conseguir, a certa medida, reduzir custo e comercializar seu produto com uma agregação de valor ainda maior, para procurar a gente, nós temos
reforçando, a gente é pioneiro nesse sentido de fato, remunerar o produtor por aquilo que ele faz de bom e faz ainda mais do que já é cobrado em nível de legislação. E agradecer pela oportunidade. É sempre bom falar do agronegócio brasileiro, do agronegócio goiano, de agricultura sustentável. E se a gente fosse falar só de agricultura regenerativa, daria mais uns 3 podcasts aí, e a gente está sempre à disposição. Eu estou com muita frequência aqui em Verde, estou em eventos, por meio do Natan também a gente pode fazer esse meio de campo e levar esses benefícios de fato que o produtor precisa. Gente, eu acho que o que eu entendi aqui é que a Milhão é uma grande parceira do produtor rural, e o produtor rural precisa disso, ele precisa de parceiros confiáveis, né? Porque gente querendo vender, gente batendo na porteira, toda hora tem de monte. Mas parceria mesmo, aquela no momento que quando tá tudo bom, tá bom, quando não tá bom, tamo junto, é diferenciado. Eu gostei demais da conta de conhecer a história dessa empresa goiana que eu achava até que era uma empresa de outro país. Porque vocês são tão grandes que dá a impressão que é de fora. Mas eu fico muito mais feliz sabendo que é uma empresa de Goiás que mostra o nosso estado para o mundo. Daniel, obrigado, cara. Foi um prazer ter você aqui. Satisfação, Divino. Agradeço você, sua audiência. É uma honra muito grande estar aqui. Um pequeno alongamento, quero agradecer o Rafael, meu gestor da Passo Sustentabilidade, o Reginaldo, nosso diretor, todo o time de agronegócio que tem contribuído muito para o avanço dessa agenda com os nossos agricultores e também dentro da Milhão. Obrigado. Natan, bom demais a conta conversar com você. Saber que você tem que agradeço. 3 Marias em casa. O cara que tem 3 Marias em casa é um homem feliz, viu? É muito abençoado. É abençoado. Exatamente. E minha esposa é Miriam, do hebraico é Maria também. Maria também. Divino, te agradecer, foi uma satisfação enorme estar aqui contigo nesse bate-papo enriquecedor. A gente ficaria horas para a gente discutir cada detalhe, cada nuance, cada situação. A gente pode até marcar um novo bate-papo aí, sigo à disposição. Teremos. Né? Te agradeço pela abertura, né? E eu acho importante a gente levar essas informações, levar isso para mais pessoas. E o que é bom tem que ser mostrado, tem que ser falado. Então, muito obrigado. Eu falo muito isso. O que é bom tem que ser compartilhado. Tudo que a gente guarda só pra gente, ele acaba. A partir do momento, é igual dinheiro. O dinheiro ele só tem valor se ele circular, se ele movimentar. Assim é o conhecimento. E é isso que vale na vida da gente. É crescer todo mundo junto. Eu conversei com o Daniel Assis Machado, analista de agricultura sustentável da Milhão Ingredients, e com o Natan Luiz Klock, que é o representante comercial da Milhão Ingredients. E nós falamos sobre o plano de sustentabilidade no campo da Milhão. E você, se gostou da nossa prosa, deixa um like, deixa um gostei aí pra gente. Se não gostou, tem problema não. Deixa um dislike, tá bom, do mesmo jeito, né? Deixa um comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que puder e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.